Muito boa noite a todos, está no ar o nosso painel aqui pela sua TV Erechim. Nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim. Prevenção é tudo de bom, é tempo de curtir o verão, mas com o cuidado que sua pele merece. Use sempre filtro solar. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Prisma Topografia e Engenharia. Serviço de topografia e regularização de imóveis é com a Prisma Topografia e Engenharia. O telefone é 98115-9923. 98115-9923. Restaurante Cacheral, de segundas a sábados, com o melhor buffet da cidade, e de quartas a sábados à noite, com um excelente rodízio de pizzas. Ressalto também que ali no Cacheral, além do cardápio, é bom de ir porque ainda se encontra um lugar tranquilo para se deixar o carro, o que nem em todos os lugares hoje é mais tão possível, tão fácil assim. Sicredi, traga a sua poupança para o Sicredi, veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. E Imobiliária Carlotto, o imóvel que você procura está na Imobiliária Carlotto. Bom, nós estamos recebendo hoje com muito prazer aqui o Mauro José Santin, que é educador, terapeuta, mas depois ele vai explicar melhor, é professor de inglês, é músico, tem livro editado, escrito, publicado, é membro da Academia Erechinense de Letras e sabe-se lá mais o que depois nós vamos ver com ele. Há poucos dias o Mauro José, ele lançou o CD Mar de Amar. Foi um evento realizado numa cantina próxima aqui de Erechim, com apoiamentos interessantes, importantes, imprescindíveis, e aonde ele pôde expor e colocar já parte da sua arte ali para quem esteve presente. Isso foi agora há poucos dias, Mar de Amar. É um CD, depois nós vamos ver que gênero de música nós temos aqui dentro. Bom, Mauro José, muito prazer em recebê-lo aqui na TV Erechim, no programa Painel. Boa noite. Boa noite, José, boa noite, espectadores. O prazer é meu, o prazer e o privilégio de estar aqui. Bom, Mauro, assim, eu tive a satisfação de te conhecer na Academia Erechinense de Letras. Eu confesso que ainda eu não sabia que era exatamente o Mauro, assim como eu não sei exatamente um pouco mais na sua profundidade. Gostaria que tu fizesse uma apresentação. Quem é o Mauro José Santin? Tu é daqui, tu é da onde? Por onde é que tu já andou? O que tu faz? O que tu fez? Olha, Odi, o que eu posso te dizer, o Mauro José é um guri rebelde que saiu lá dos campos de Gaurama, nascido lá no interior de Gaurama, em Centenário, que antes não era nem município. Dali foi estudar técnicas agrícolas em Viamão, no colégio estadual, internato. De lá foi para o Rio de Janeiro aventurar, aprender a viver esse mar de amar, que é a nossa vida. E lá aprendemos algumas coisas. E dentre elas, eu lembro quando eu tinha 13 anos, eu tinha já comunicado à minha mãe que eu não ia mais estudar o ensino normal. Eu dizia para ela que essa educação não servia para mim. O formal? Isso, a educação formal. Eu queria estudar coisas que tivessem mais a ver comigo. Eu não me sentia à vontade nesse tipo de educação que estava lá. E eu então disse que ia estudar línguas. E assim foi. Quando cheguei no Rio de Janeiro, a primeira atitude que eu tomei foi me inscrever no Senac para fazer um curso de inglês.
e fui fazer curso de modelo fotográfico, de manequim, para ter um ganha-pão ali também, né? E lá eu trabalhei em lojas, trabalhei como modelo, como manequim, fiz o curso de inglês, depois, que eram cursos muito baratos lá, né? E fiz o curso de italiano e estudei algum espanhol também. Então, cumprindo a minha promessa de adolescente. E por lá também eu fui convidado, conheci o pessoal do Rio Grande do Sul lá, uma gauchada que estava por lá, aí de vários lugares do Rio Grande do Sul, que estavam lá montando um grupo de dança. E também tive a grata satisfação de ser convidado para esse grupo para fazer parte. Eu não entendia nada de dança folclórica e de repente, quando me dei conta, eu estava lá dançando folclore gaúcho e aprendendo sobre o folclore gaúcho no Rio de Janeiro. Então lá eu morei 9 anos no Rio de Janeiro e lá eu tive, enfim, aí dançávamos lá. Você ficou em Viamão até quantos anos? Até eu fui para Viamão com 15 e saí de lá com 17. Tá, com 17 tu estavas no Rio de Janeiro. Com 18 anos eu fui para o Rio de Janeiro. Com 18. Como eu faço aniversário em fevereiro, logo depois me formei, então eu já tinha completado 18 quando fui para o Rio de Janeiro. Tu passaste quase 10 anos lá no Rio de Janeiro. E 9 anos, isso. Lá nasceu a minha filha Bárbara, que é a minha primogênita. E como é que foi essa convivência fora da educação formal, do ensino formal? Você realmente nunca ingressou ou recuperou isso mais tarde? Depois desses 9 anos do Rio de Janeiro, eu voltei para cá. E aqui também o que eu vou fazer em Erechim? Né? Eu cheguei aqui sem grandes perspectivas. Exatamente porque eu não tinha educação formal, eu tinha o segundo grau completo. Só imagino. Então agora eu era técnico agrícola. Então eu pensei, vou trabalhar na área. Mas aí eu lembrei que eu tinha feito o curso completo de inglês. Então eu decidi, quem sabe, dar aula de inglês. E fiz uma entrevista na época, numa escola que tinha aqui de inglês. Agora ela não existe mais. E, enfim, fui contratado e deu certo. E quando eu vi, eu estava mergulhado nessa área da educação. E aí, respondendo a tua segunda pergunta, eu conheci algumas pessoas com quem eu fiz alguns grupos de estudo, também tentando esse estudo informal. Né? Eu digo sempre que ali eu fiz um mestrado. Nós temos um grupo de estudo de 5 anos, no qual nós estudamos psicologia, arte e terapia, filosofia, sociologia, estudamos isso aqui em Erechim. Então era um grupo que tinha psicóloga, tinha arte-terapeuta, então daí essa fonte foi maravilhosa, né? E durante esse estudo de grupo, eu percebi que eu deveria ingressar na educação formal. Aí eu fui ver o currículo na URI, o que eu poderia estudar? Eu pensei, bom, como eu já estava a essas alturas, eu estava aí há 6 anos dando aula de inglês, eu já tinha me encontrado na educação científica que seria um bom caminho e que eu poderia oferecer um novo olhar em termos de educação para as pessoas. Fui olhar o currículo, me apaixonei pelo currículo de pedagogia na URI. Eu disse, é aqui que eu vou. E aí me matriculei sem estudar nada. Eu disse, bom, se eu for aprovado no vestibular, era para eu fazer. Eu já tinha 35 anos nessa época. Sim, mas então, voltando aí um pouquinho ao ensino regular, o fundamental e o ensino médio você fez. Foi o que eu fiz em Viamão, no técnico. Você chegou técnico agrícola. Deu a bela notícia lá para tua mãe que tu não queria mais, era fazer pensando num curso superior. Isso. Eu disse, eu ia terminar o segundo grau porque era o mínimo que se poderia ter, né? Bom. Então eu fui fazer o curso de técnico agrícola justamente para ter, né? Porque eu também não sou bobo nem nada. Eu fiquei imaginando eu indo para aula de inglês, o cara me dando aula de inglês sem o segundo grau, sem a sexta série. Não, eu fiz muito bem. Nossa, a escola a escola agrícola de Viamão era uma escola fenomenal, né? A gente tinha aula em turno integral, inclusive, e estudo noturno ainda. Ainda existe? Muito. Ainda existe. E inclusive agora os ex-alunos estão tentando reformular o sistema que era antes lá. É um sistema bem interessante, bem diferente das escolas normais. Me conta alguma coisa mais lá do Rio de Janeiro, porque
Deve ser um choque para quem sai de Gaurama, vai para Erechim, de Erechim vai para Viamão, aí até daí vai para o Rio. Mas eu vou falar da minha experiência, e o entrevistado aqui não sou eu, mas eu vou falar porque eu conheço um pouco dessa área. Eu, quando saí de Erechim em 1975 e fui para Porto Alegre, e caí dentro do Correio do Povo lá, que foi um choque. Tá? Mas choque maior ainda foi quando eu decidi voltar, depois de anos daquela vida, né, que tu sabe muito bem como é que é e tal, né, e no Rio muitíssimo mais, né, e retornar para cá nessa calmaria, tudo escuro, tudo quieto, né? Como é que foi esta reintrodução à atmosfera, né? Olha, José, eu quando cheguei no Rio de Janeiro foi realmente um choque. Eu disse, eu não quero isso para mim. Cidade grande não me serve. Eu tinha uma... tu não quis ficar lá assim, você decidiu? Num primeiro momento... Por não gostar, né? Não é que não gostar. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Não, tem uma geografia imbatível. Não conheço cidade mais bela em termos de estrutura, de geografia, né? E de localização. Uhum. Aquele mar e montanha é incrível. E também é maravilhosa para se morar também, né? Depois eu descobri isso. Não é esse bicho feio que as pessoas estão pintando, porque na televisão você assiste o que a televisão passa, né? Mas o Rio de Janeiro é muito maior do que uma tela de televisão. Então, foi um choque, sim, mas como eu fiz técnicas agrícolas, eu sempre fui um apaixonado pela terra, né? Então, quando eu terminei técnicas agrícolas, na verdade, eu gostaria de ter tido uma terra naquele momento e eu teria ficado na terra. Eu digo hoje, quem tem terra tem tudo. É o verdadeiro rico. Né? Mas... Há controvérsias, mas enfim, depende de quanta terra. E depende de que riqueza a gente está falando. Aí já entra o lado Mauro. Isso. Mais Mauro. Entra o outro olhar, eu diria, né? Mas, enfim, pelas circunstâncias, primeiro eu fui para o interior lá, né? Na verdade, eu fui para um projeto. Quando eu me formei em Viamão, é legal voltar um pouquinho. Quando eu me formei em Viamão, eu era o representante da comissão de formandos no terceiro ano. E o Leonel Brizola se formou na escola em Viamão. Isso. Então nós resolvemos convidá-lo para ser nosso paraninfo. E ele aceitou. E ele era o governador do Rio de Janeiro na época. Isso foi em 1983, quando eu me formei. E ele aceitou, e eu fiz todo aquele trâmite de buscá-lo no aeroporto e tal. E um dos assessores dele me convidou para trabalhar com ele no Rio de Janeiro, num projeto de implementação da cultura da soja. Eles estavam fazendo uma pesquisa que talvez no Rio de Janeiro pudesse se colher soja 2 vezes por ano, coisa assim, por causa do clima, enfim. E eu fui, tinha o apoio do sindicato, da cidade, mas fiquei 3 meses, 4 meses por lá, mas acabou não dando certo, então acabei voltando, e nesse retorno eu tinha conhecido algumas pessoas que me convidaram para ficar lá. E aí eu fui visitar essas pessoas e não saí mais da capital. Essas pessoas moravam no Rio de Janeiro, em Copacabana, e aí eles me convidaram para trabalhar com eles, aí eu já tinha emprego, então aí eu aprendi a conhecer o Rio de Janeiro. E me fascinei, e não sairia mais do Rio de Janeiro, não fossem as circunstâncias que me fizeram sair de lá. Entendo. E depois eu te conto. Tá, então assim, eu fiquei imaginando, como é que o cara sai de técnicas agrícolas e vai para Copacabana, né? Mas teve uma mãozinha do Brizola aí, cá para nós. Possivelmente. Né? Indiretamente. O que não é pecado nenhum, deve ser um privilégio até, né? Ser convidado por um governador, né? No mínimo foi indicado. Não foi exatamente o governador, sim, né? Sim, mas assessor nenhum vai lá e sem falar com o chefe, né? Talvez. E aí tu acabaste retornando para cá, mas com uma bagagem totalmente diferente daquela que tu levaste daqui para Viamão, né? Também não imaginava, você imaginava retornar com essa bagagem toda? Pois é, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu fui com uma bagagem, que era o meu violão. E acabou que no Rio de Janeiro eu pude desenvolver um pouco mais a minha arte lá, na solitude do Rio de Janeiro, uma cidade grande, a gente
se torna mais introspectivo. E aí eu tive a oportunidade de começar a fazer algumas composições. Eu tenho algumas composições de canções gaúchas, né, canções do estilo nativista, que estão guardadas na gaveta, que ainda não saíram, estão lá no papel. E quem sabe um dia elas vão sair da gaveta. E depois do lançamento do CD Mar de Amar, que é um outro estilo, né? Então essa bagagem que eu levei, que foi o meu violão, dizia alguma coisa. Ela dizia que eu também tinha um veio artístico. E por isso que eu fui fazer o curso de modelo, que também as circunstâncias acabaram levando, né? Então o curso de modelo, de manequim, eu quase fiz curso de fotografia também. E aí a gente começa a fazer esses trabalhos para televisão, para rádio, para revistas, para jornais, e aí você começa a entrar no meio, e eu acabei também mergulhando nesse meio, e começando a ser convidado para fazer comerciais também. E aí a carreira foi para esse caminho. E aí as circunstâncias dos planos governamentais, do plano Bresser dos anos 80, que complicou bastante a nossa vida artística, que geralmente são as áreas menos assistidas que sofrem primeiro. Então ficou bastante difícil e eu resolvi que eu precisava mudar de rumo. Por isso que eu vim para Erechim. Esse teu aprendizado em Viamão, você exerce alguma coisa aqui hoje em dia ou largou total? Hoje eu exerço na minha casa, né? Eu estou construindo uma pequena agrofloresta na minha casa. A agrofloresta é uma nova visão da produção agrícola, na qual você consorcia árvores com plantas, com legumes, com verduras, com frutas, e aí você colhe melhor, pelo menos. Essa casinha talvez não colha mais, mas colha menos. Essa casinha aí é de quantos metros quadrados? É o terreno normal, terreno de 500 metros, uma área pequena, mas eu ali devagarzinho quero fazer um espaço e mostrar que é possível. A minha casa é bastante o máximo ecológica possível, com reaproveitamento da casa anterior. Né? Fiz uma casa bem interessante em termos de aproveitamento e de área e de material, e também quero fazer isso com a área disponível em termos de horta, de pomar. No mais, então, hoje aqui é professor de inglês? Sim, a minha profissão cotidiana, digamos assim, do dia a dia é professor de inglês, dou aula de inglês de maneira terapêutica. Né? Porque o trabalho é um trabalho apenas o aprender a língua inglesa. Porque há todo um processo psicológico para essa aprendizagem, né, ser levado em consideração. Nós vamos aprofundar essa parte aí no próximo bloco. Nós estamos recebendo hoje, prazerosamente aqui, o Mauro José Santin, que é educador, terapeuta. No próximo bloco nós vamos também ouvir alguma música aí e também aprofundar um pouquinho como é que é esse olhar diferente que ele diz que existe. Nós já voltamos. Muito bem, nós estamos de volta então aqui em nome da Unimed Erechim, do Restaurante Caixeral, de Prisma, Topografia e Engenharia, da Imobiliária Carlotto e também do Sicredi. Prazerosamente aqui estamos recebendo hoje aqui então o Mauro José, que há poucos dias lançou o CD Mar de Amar. Mauro, esse é a tua primeira obra desse gênero, ou como é que é? Musical, sim. Musical é o primeiro lançamento, a primeira publicação. As músicas elas são tuas ou? São todas minhas, todas são... O CD tem 12 faixas, com 9 canções e 3 poemas, todos de minha autoria. Quanto tempo levou para trabalhar o CD? Olha, nós estamos 2 anos e alguns meses. Desde janeiro de 2015 que eu fui dar um seminário em Balneário Camboriú e cantei, e pela primeira vez eu cantei uma canção composta por mim. Eu nunca cantava minhas canções, aquela história, a gente sempre acha que a dos outros é mais bonita, né? Então, e eu resolvi, tá na hora de eu começar a partilhar minhas canções. Então eu resolvi cantar cantei uma canção. E depois do seminário as pessoas começaram a me perguntar se eu tinha CD. Comecei a receber e-mails, né, de pessoas inclusive que não estavam no seminário, que não participaram do seminário.
E aí eu pensei, opa, eu respondi, olha, não tem, mas com essa pergunta acho que nós vamos pensar nessa hipótese. E aí foi muito interessante, José, quando eu resolvi fazer isso, eu não tinha todas as canções, eu tinha 7 canções mais ou menos compostas, e os poemas que tem no blog Café e Foco, né, onde eu exercito a minha escrita, né, lá eu tenho mais de 200 poemas já escritos desde 2011. Então essa provocação é interessante como a gente, talvez tenha a ver com esse novo olhar que eu falo, quando a gente se coloca à disposição da vida, é como se o universo passasse a conspirar a favor dessa tua atitude. Então, isso em qualquer área. E talvez esses são os anjos que nos ajudam aí a ir para o Porto Alegre, se tornar jornalista, ou a ir para o Rio de Janeiro e depois de toda essa caminhada poder partilhar esse conhecimento e essas mensagens que nos chegam. E no momento que eu decidi, vou gravar um CD, eu consegui trabalhar todas as canções muito rapidamente e aí passei a ensaiar, dioturnamente, ensaiar todos os dias para incorporar essas canções. Então desde janeiro de 2015 que eu passei a ensaiar todos os dias. E me veio a oportunidade. E aí eu resolvi... Vamos mostrar alguma coisa então para o nosso público aí de casa, nesse CD que você lançou. Ele pode ser encontrado aí pela... Ele está em pré-lançamento, né? Então o lançamento dele vai acontecer ainda no dia 5 de maio, lá no Centro Cultural, 5 de julho. Então depois do dia 5, então sim, aí ele vai ser publicado. Mas nos mostra então um pouquinho da tua arte aí, que foi então pré-lançada aí há poucos dias. Uma das canções que está no CD, que fala, cujo título é Tua História, Anamnese Essencial, fala exatamente do processo terapêutico com o qual eu trabalho, né, através não só do inglês, mas também da yoga e de outros programas que eu estou desenvolvendo. Conta a tua história, fala dos teus amores, tuas passagens de glória, abre a gaveta das dores. Conta teus segredos, tuas mudanças de humores, das profundezas dos teus medos, dos teus mais caros sabores. Como têm sido os teus dias, em meio a embates que te põem à prova, entre as tristezas e alegrias, me diz como teu olhar se renova. Olha bem pras tuas memórias, guardadas na torre de 7 portas, e no livro infinito da tua história, nas entrelinhas do teu conflito, mantém reto o teu escrito, nessa vida de linhas tortas. Fala também dos teus talentos, tua criatividade escondida no abismo escuro dos lamentos que bloqueiam teu sopro e tua vida. Menciona ainda em teus relatos toda a vergonha sentida. Retira esses espinhos dos teus sapatos, retoma o passo no caminho solitário, não sozinho, da tua identidade perdida. Busca no silêncio da solitude
a chave para abrir todas as portas. Retoma teu sopro e tua saúde e escuta do centro o que realmente importa. Olha então pro teu passado, teus ancestrais, teus parentes. Reverencia teu bem-amado, perdoa teu pecado e cultiva em paz tua semente. Abraça agora o teu presente com gratidão e reverência. Acolhe o anjo do inconsciente e de escuta aberta permanente ressignifica toda a tua existência. Partilha os talentos que te cabem nesta breve passagem terrena. Elas são o vício do teu ser e tu sabes o quanto as grandes obras são pequenas. Recria assim o teu futuro com discernimento e paz. Ciência, remove as pedras do teu muro, acende a luz no templo escuro, saboreia o fruto da alegria na incerteza da impermanência. Maravilhoso, parabéns, realmente maravilhoso, muito bem tocado, muito bem cantado. Aí não tem um quezinho de nativismo? A mim toca assim, naquelas Califórnia da canção, no tempo passado. Pelas quais eu era apaixonado. Que, aliás, essa é a minha grande inspiração. As canções nativas final dos anos 70 e dos anos 80 eram maravilhosas, né? Quando eu digo esse quezinho, digamos, uma inspiração, alguma coisa que relembra, voltar meio encostado com essa... Né? Certamente tem uma origem. Falando em inspiração, a inspiração, tu tem alguma inspiração em específico, algum tema em específico, assim, não? Uma mulher, o amor, enfim. O próprio título do CD, o próprio tema do CD a serenidade, a paz, enfim. O próprio título do CD já diz Mar de Amar. A minha grande inspiração é a grande vida. É a vida, esse universo maravilhoso. O que é a grande vida, Mauro? A grande vida é a vida que cuida da nossa vida, do que nós chamamos de vida. Alguns chamam de Deus. Você não? Eu chamo de grande vida. Agora tu vai é uma maneira poética de falar, porque grande vida tem um aspecto do feminino. E eu gosto de dizer e gosto de confiar que a transformação do ser humano, ou o ser humano integral, vai acontecer, talvez agora nessa era que estamos entrando, através do feminino. E quando eu digo feminino, não é a mulher, é o nosso aspecto feminino. E o feminino é o cuidador. Então eu acho que é o que ama. O feminino é esse mar de amar. Então você pode dizer que a minha inspiração é o feminino. O feminino mulher também, sim. O feminino planeta Terra. O feminino que nos traz a vida, que nos dá a luz. E quem é esse feminino que nos dá a luz? Porque você não está contente com essa masculinidade? Não? Eu não estou falando da tua ou da minha. Se você diz que nós vamos ser dominados pelo... Não é dominados. Assim, a transformação pela qual nós estamos passando, que vai nos conduzir, o que está nos conduzindo, queiramos ou não, para a era do cuidado, porque nós estamos por um caminho bastante delicado, que nos colocou numa encrenca danada, né? Basta ver o que nós estamos atravessando em termos
de convivência. Isso mundial, né? E local também. Então, quando eu falo do aspecto feminino, os chineses vão nos apresentar o símbolo do Tao, que são aquelas, daria para dizer, aquelas duas gotas que se entrelaçam numa dança, que simbolizam o masculino e feminino, que são yin e yang. E dentro de cada gota, se você observa, você encontra um círculo. Dentro da gota preta, é a gota preta e uma branca. Ou uma lágrima preta e uma lágrima branca. Dentro da lágrima preta você encontra uma gota dessa água da vida branca. E dentro da lágrima branca você encontra uma gota da água da vida preta. Que é justamente o preto simbolizaria o feminino e o branco o masculino. Ou yin e yang. E dentro de cada uma delas tem o aspecto do outro. Então, no masculino tem o feminino e no feminino tem o aspecto masculino. Onde é que tu foi juntando esses olhares todos? Isso vem de muita leitura, muito estudo. Como eu te mencionei, um dos grupos de estudo que durou 5 anos, depois teve um outro grupo de estudo no qual nós estudamos astrologia, para compreender esse movimento dos planetas, né? Compreender esse nosso pertencimento a todo esse universo infinito e maravilhoso, né? Dessas milhões e milhões de galáxias das quais os cientistas vêm nos lembrar. Então eu fui no meu questionamento interno, eu fui buscar conhecimento para a gente. E aí estudei a mitologia, a simbologia, a psicologia, a filosofia, enfim. Esse grupo ainda existe ou não? Não, esse grupo também, porque foram grupos que tiveram o seu momento, ambos duraram 5 anos, grupos diferentes, e que realmente foi um mestrado, foi um doutorado de vida e de aprendizado, de cultura. Com esse teu, digamos, esse teu olhar, em que dimensão esse olhar, em que percentual, em que força esse teu olhar, que é diferente da grande maioria, eu acho, ele interfere na tua vida, ele é exercido na tua vida. Com quem é que tu conversa, com quem é que tu se relaciona, assim, para falar muito a respeito disso? Hoje eu diria primeiro que o olhar não é diferente. Ele talvez seja mais abrangente. Então, talvez eu enxergue pelo treino e pela meditação, pelo silenciamento, pelo distanciamento que oportuniza um novo olhar todos os dias. Eu talvez enxergue um pouquinho mais do que as aparências. E às vezes bem mais do que as aparências. Mas você tem, digamos, no teu círculo de convivência, de família, acho que nem tanto, mais de amigos, de grupos, certamente vocês falam a respeito disso aí, com o teu pessoal mais próximo. Mas fora disso, eu vou dar um exemplo, a gente sai por aí, como é que o Inter foi ontem, será que o Ipiranga cai, não cai, o governo tal, não sei o quê. Tá, né? Mais ou menos aquelas coisas. Agora ontem foi o dia da mulher, agora está vindo a Páscoa, então são coisas. Será que vai chover? Tu viu o calorão que está fazendo? Pelo amor de Deus, eu estou com 60 anos, nunca vi tanto calor. Só se falam, então as pessoas falam quase as mesmas coisas. Você diria que você fala também essas quase mesmas coisas e outras, ou mais essas outras? Eu convivo, né, e sou uma pessoa normal, né, e procuro estar, eu faço parte de uma comunidade, e aliás é nesse sentido que eu estou oferecendo esse serviço, que é o projeto Educação para Todas as Vidas. O que é esse projeto? O projeto é exatamente essa... Além da música. Esse projeto é o projeto educacional, que é aquele que me foi soprado na adolescência quando eu disse para minha mãe que eu queria uma outra educação. Então foi algo que veio comigo.
talvez de uma outra vida. Pois é, mas como é que tu chegou, digamos, com 13 anos, ou depois com 18 anos, chegou, olha, eu estou me dando conta que eu quero uma outra educação. Isso também não é normal. Assim, normal, eu digo, eu não estou dizendo que é anormal, não é comum, né? O comum é o cara, bom, eu terminei agora segundo grau, vou fazer vestibular para quê? Né? Aquele que termina o segundo grau ainda, porque tem uma grande parte que já se termina antes de terminar o segundo grau. Né? Como é que tu chegou a essa decisão tão importante que influenciou a tua vida toda? Pois é, por isso que o projeto se chama Educação para Todas as Vidas. Porque eu tenho uma pista que eu tenho é que eu teria vindo com isso já. Porque desde criança eu já tinha atitudes diferentes, né? Eu era uma criança, para ter uma ideia, José, que fazia chá para tomar de noite. Eu colhia folha de cidreira, folha de laranjeira, e eu mesmo fazia o meu chá para tomar em criança pequena. Sim. Então eu sempre, de certa forma, estive conectado com essa outra educação, que é essa educação para todas as vidas. Que nada mais é uma educação que nos ensina a viver melhor e a morrer melhor. Né? E ver na morte, por exemplo, apenas uma passagem dessa grande vida. É uma passagem desta vida para outras vidas. Essa vida que tu está vivendo hoje aqui, seria mais uma Viamão, digamos, ou mais uma Rio de Janeiro, que tu diz, bom, vou ficar um tempinho ali, depois... É tudo. Eu acho que é aquele funil que a gente vai buscar, ou aquela rede que a gente vai buscar, que a gente vai tentar se compreender, tentar abarcar tudo isso que está aqui dentro, nos incomodando ou desacomodando, que te fez ir para Porto Alegre, que me fez ir para o Rio de Janeiro, me fez ir para a vida. É mais ir para a vida do que ir para um Porto Alegre ou para um Rio de Janeiro especificamente, né? É mais simbólico isso. Então eu acho que que acaba afunilando em algum momento em algum projeto de vida. Porque chega um ponto, eu estou com 50 anos, e chega um ponto que diz, sim, eu vou ficar fazendo o quê aqui a vida inteira fazendo isso? Será que eu quero a vida inteira dar aula de inglês? Será que eu quero a vida inteira fazer isso? Muito bem, nós vamos para o nosso último intervalo, depois nós vamos saber qual é o outro tipo de vida que ele quer ter ainda, o Mauro José, porque ele está já se questionando, será que quer ficar sempre aí, nessa aí? Eu estou nessa já faz tempo, mas ouvindo ele aqui, ficou pensando, será que eu estou aqui mesmo? Nós já voltamos. Muito bem, então nós estamos de volta aqui hoje com Mauro José Santin, um dos que está passando pela grande vida, né? Que outras vidas, você disse, só para recuperar um pouquinho aí, você estava falando, você está com 50 anos, será que eu vou continuar dando minhas aulas de inglês, o que eu vou fazer? Você se questiona isso muito? Esse questionamento veio nos meus 35 anos, quando eu resolvi fazer pedagogia. Depois da pedagogia eu já liguei à psicologia, fui fazer especialização em psicologia transpessoal, e ali eu tive a oportunidade de estudar vários pontos de vista religiosos. Inclusive nós fizemos um passeio por todas ou quase todas as religiões, né? Tu não fez nenhuma parada em uma delas? Não fiz nenhuma parada em nenhuma delas. Eu só passei por elas, visitei-as, honrei todas elas e escolhi a minha, que é o meu coração. Tá, e você chamou antes de Deus, o que seria Deus é a grande vida, o grande vida é Deus. Religião mesmo, você não segue? Religião, igreja, de participar, não sigo nenhuma. Mas já fui até coroinha na religião católica, né? Imagina se a igreja dependesse desse coroinha, então. Já pensou? E gostava bastante, eu me sinto muito bem dentro de uma igreja, então acho um templo fantástico para a gente meditar e fazer nossas orações. Mas isso quer dizer, por ser coroinha que eu caí fora. Talvez. Mas assim, quando eu falo todas as vidas, Odi, eu quero lembrar assim, de todas as expressões de vida que existem, por exemplo, aqui no planeta. Vamos lá. Nós desconsideramos a flor da grama. Nós desconsideramos o processo da grama.
ela estaria aí para cumprir todo o seu processo de crescimento, florescimento, frutificação, semeadura para alimentar os pássaros, por exemplo, e a nós, usando a grama como simbologia, e todos os vegetais. Hoje em dia nós completamente desconsideramos isso e nós escravizamos a natureza em nosso benefício. Achamos que é benefício. Na verdade, nós estamos escravizando. Quando você escraviza alguém, você está trabalhando no seu próprio malefício. Isso é o que nós chamamos de karma. Então, quando você escraviza, você está criando um karma para si e para os seus próximos. É por isso que tu está tendo essa experiência lá na tua casa de observar com a natureza. Isso, de observar o processo de crescimento. Depois que eu ouvi também um educador terapeuta dizer, o Roberto Crema, que aliás fez o prefácio do livro Educação para Todas as Vidas, uma vez ele disse, não é dele, mas ele partilhou conosco no seminário, ele disse: quem não tem paciência não vê pedra florescer. E quando ele disse que pedra também floresce, eu comecei a observar as pedras florescerem. Tu achou que as pedras florescem? Pois é, e outro dia, aí eu não sei, né? Aí outro dia, eu separando umas pedras para fazer os canteiros da horta e outras para construir a fonte que nós estamos construindo lá, que nós vamos botar alguns peixes e tal também, para ter um outro tipo de observação. Eu me deparo com uma pedra em formato de coração. E aí eu olhei e disse: tá aí, pedra floresce e vira coração. Aqui em Erechim, o único lugar que eu vi pedra da flor não foi exatamente da pedra, foi no meio da pedra, nos altos da prefeitura municipal. Olha ali! De Campo Pequeno. Ali estava samambaia desse tamanho, coisa maravilhosa, que agora parece que finalmente cortaram ali. Eu não sei se não seria mais legal até. Com as flores ali, né? Quem sabe? Agora, voltando a esse... Tu acha que o mundo ia ser diferente, Mauro, se as pessoas começassem a olhar, dar valor para essas pequenas coisas? Eu lembro do meu pai uma vez, há muitos anos, eu fui pisar em cima de uma formiga, né, e ele me chamou a atenção, disse: para que tu vai matar a formiga? Sim, e isso aí ele me disse faz mais de 50 anos, e eu nunca me esqueci disso. Né? O teu pai é da minha turma. Talvez ele fosse da tua turma e não soubesse. E eu não sabia. Mas vai saber onde é que a gente se encontrou antes, né? Em outras paragens. Não sabemos. Tudo bem que a gente não sabe, mas a gente não sabe também que sim. Mas há isto. Nem que não e nem que sim. E eis o mistério da nossa fé. Da nossa fé, mas até agora da nossa fé. Você tem fé? Fé. Uns fé de mais, outros fé de menos, né? Então, não, mas você disse que religião não, mas você tem alguma fé? Muita fé. Se eu não tivesse fé, eu não teria nem publicado esse CD e muito menos o livro. Que fala de uma educação para todas as vidas, que vai acolher essa formiga, que vai acolher esta... E não estou dizendo que a gente não vai usufruir da natureza, ela está aí para isso, mas com gratidão e respeito, né? Mas voltando assim, o mundo seria diferente? O mundo é diferente. Não, mas digamos... Onde as pessoas vivem dessa forma. Ele já é. Porque assim como há muitas vidas, há muitos mundos, mesmo aqui no planeta Terra, há muitos mundos sendo construídos. E há alguns mundos, como uma ecovila, por exemplo, que está sendo, há várias já no planeta, né? A Europa está sendo grande precursora disso também, onde as pessoas respeitam muito, pelo menos a si mesmos, né? E procuram lançar um novo olhar para a natureza. Ou seja, conviver com a natureza, usufruir do que ela tem para nos oferecer, mas também honrar essa graça que nos chega. E trabalhar a terra com devoção, com gratidão, acima de tudo. As pessoas normalmente, quando precisam de alguma coisa, digamos, querem fazer um pedido, estão com uma doença, uma família, enfim, as pessoas acabam se concentrando, uns na igreja que frequentam, ou rezam, outros dizem oram, que é a mesma coisa, acho que no fim, se concentram, pedem, fazem promessa, uma série de coisas. O que tu faz? Você faz alguma coisa nesse
sentido ou Meditação. ou deixa rolar? Eu medito. É onde eu entro em contato com essa voz interior que me sopra, como eu uso bastante nos meus poemas, no blog, que aliás o blog eu usei justamente para poder partilhar esse olhar, né? Poderia estar escrevendo no meu caderninho na gaveta e guardando na gaveta, mas eu resolvi gratuitamente, voluntariamente partilhar isso. E essa voz que me sopra essas palavras, essas mensagens, eu gosto de brincar, mas, enfim, tudo é uma brincadeira no fim da história, de dizer que eu sou apenas o escriba, que eu escuto por me colocar em disponibilidade, porque quando você se coloca em disponibilidade, inclusive se a gente pegar um relacionamento, o relacionamento dá certo e cresce e melhora e floresce, essa é a pedra que floresce, quando você se coloca em disponibilidade para ele. Quando você honra esse relacionamento, seja ele qual for, com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus alunos e estudantes, ou o seu professor, o seu mestre. Né? Esse teu olhar, esse teu estilo de vida, essa educação que você diz, né, de terapeuta, você atende pessoas, você recebe pessoas, eu não digo clinicamente assim, mas enfim, você atende a pessoas para ouvir, enfim. O próximo programa agora, meu próximo projeto, além do artístico e do acadêmico, também eu vou me colocar à disposição das pessoas para trabalhar com terapia através da astrologia. Então, através do estudo do mapa natal, a pessoa tem condição de se perceber melhor no planeta e na vida como um todo. Qual é a sua vocação? Qual é o seu papel aqui? E qual é o sentido que você quer dar para essa tua vocação? Porque a vida em si não tem sentido nenhum, né? Se você parar para pensar, qual é o sentido da vida? A não ser que você dê um sentido para ela. Então, ela não tem sentido a não ser que você dê um sentido para a vida, o seu trabalho. Se ele tem sentido na medida em que você dá um sentido para ele. Que tipo de alimentação você consome normalmente, digamos assim? O mais próximo possível do crudivorismo. O que vem a ser isso? Que é o máximo de alimentos crus possível. E por isso eu tenho hortinha em casa, porque aí ele não tem veneno nenhum, né? Então eu posso comer diretamente da horta. E o crudivorismo é uma alternativa de cozinhar o mínimo possível os alimentos. Então não quer dizer que você não cozinha, alguns também, né? Você não pode comer feijão cru, porque até ele é tóxico, mas enfim. Tá, mas e carnes? Mais nessa linha. Carnes e coisas. Carnes a gente prefere evitar. Eu brinco assim, sabia que tem gente que ainda come... Mas tu convive com a tua família assim? Eu digo, sabia que tem gente que ainda come cadáver? Eu brinco com as pessoas, sabia que tem gente que ainda come cadáver? Mas assim... Mas eu como um peixinho de vez em quando, viu? Quem convive junto contigo entrou nessa onda, nesse estilo? Ou digamos, teve que se adaptar? Ou já era do meio? Ou pratica outra? Não, os meus filhos todos comem carne normalmente, vivem normalmente, todos eles têm a liberdade de... Até porque eu sempre disse para eles, você vai fazer as tuas escolhas quando você souber o que você quer. Quando você souber dar o sentido que você quer dar para a sua vida, para a sua existência. Aí você pode fazer suas escolhas. Não por mim. Eu digo sempre, segue o teu coração, não o meu. Bom, o Mauro José Santini também tem um livro, Educação para Todas as Vidas. Educação para Todas as Vidas, um novo olhar para a vida, um rumo novo para a educação. A educação não formal, ou que poderá até estar dentro do formal, né? Estará. Diluída dentro Se faz muito pouco. Essa é a intenção. Que nós possamos trabalhar a educação. Aqui não tem problema nenhum a educação do jeito que ela está aí. Sim. O que nós precisamos é incluir essa educação que nos ensine a viver e também nos ensine a morrer.
Porque nós ainda temos medo da morte. Ainda não queremos morrer, mas quem sabe o que é melhor? Olha, pelo que eu tenho ouvido falar, a vida inteira é que todos não querem morrer. Mas todo mundo quer ir para o céu, né? Mas todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Não, aí é que está. Assim como na autogestão. Por que eu chamo a atenção para a autogestão? Eu digo, não há gestão de qualquer recurso, seja na empresa, seja na escola, seja na família, os teus recursos econômicos, os teus recursos naturais, se você não tem uma autogestão, se você não sabe o que quer. Mauro, as nossas vidas se encontraram ali na Academia Erichinense de Letras. Uma palavrinha sobre a academia, por gentileza. Pois é, a academia surge na nossa vida por causa do livro Educação para Todas as Vidas, e esse convite me foi feito e eu titubeei um pouco porque geralmente eu gosto de trabalhar em grupos que sejam ativos, né? E eu sempre pensei, eu nunca vi a Academia de Letras sendo ativa em alguma coisa assim popularmente, né? Então eu fiquei um tanto assim, mas eu disse, bom, vamos lá. Quem sabe é o momento a gente construir uma Academia Erichinense de Letras ativa. Você é um dos fundadores ali. Sou um dos fundadores, hoje eu sou secretário-geral da Academia e estamos trabalhando ativamente para que a Academia de Letras tenha o seu espaço na comunidade erichinense e da região. Um abraço aos confrades, às confreiras e principalmente à presidente Helena Confortinho, doutora Helena Confortinho. Mauro, muito obrigado pela entrevista, sucesso, gratidão e muitas vidas para você e para todos aí de casa. Uma boa noite e até a próxima.